Olá, meu nome é Fábio Rosa e eu sou narrador de histórias da Associação Arte Despertar. E hoje eu vou contar uma história para vocês. Dizem que numa pequena aldeia africana no país de Gana vivia um pai com seus 7 filhos. É isso mesmo, porque quando a mãe das crianças morreu, aquele pai teve que se tornar pai e mãe de 7 meninos. Dizem que ele amava os seus filhos, eles eram lindos, eles tinham uma pele lisa e negra, como o mais legítimo ébano. Dizem que seu rosto era teso e firme, igual a lança de um verdadeiro guerreiro. Mas, embora ele amasse os filhos, tinha algo que entristecia aquele pai. Porque os meninos, do nascer do sol até a lua aparecer no céu, brigavam o tempo todo, por qualquer coisa. Quando começava o dia, se um deles dizia, nossa, que calor, o outro dizia, não acho, está ventando bastante. Na hora de ir para o trabalho, eles trabalhavam e durante o trabalho discutiam também. Às vezes um dizia, olha, já está na hora de voltarmos para casa, hein? Porque logo vai escurecer. O outro dizia, deixa de ser preguiçoso, ainda tem muito dia pela frente. E o outro ainda berrava, imagina, deixa de ser burro, não está vendo que o sol já vai se pôr? Era o tempo todo assim. Na hora de jantar era pior ainda, porque o pai bastava ele servir ali o jantar para todos, um já falava, você colocou menos para mim, o outro dizia, imagina, você que é um esfomeado. Um ia lá e tirava a comida do prato do outro, e assim eles passavam a brigar a noite inteira. O pai não aguentava, dizia, eu servia a todos igualmente, meus filhos. O fato é que a vida seguia dessa forma, e o tempo foi passando, e um dia aquele pai faleceu. Então os filhos fizeram um enterro, todos os rituais, e logo na manhã seguinte, o chefe da aldeia do povo Achante chamou os irmãos e disse, o pai de vocês deixou para vocês uma grande herança. Os irmãos já cochicharam na hora e um deles falou, vai ficar para mim, é claro, é tudo meu, porque eu sou o irmão mais velho, então é tudo meu. E o outro já disse, deixa de ser idiota, eu sou mais jovem. A herança, é claro, vai ficar para mim porque eu sou o caçula. E o do meio já dizia, imagina, que é isso? Todo mundo sabe que eu era o predileto. E assim, imediatamente eles começaram a discutir, aquele bate-boca se transformou em socos e pontapés, uma cena deprimente. Aquilo durou até que o chefe da aldeia disse, basta! Vocês não percebem que assim, vocês envergonham a memória do seu pai? Todos silenciaram então. E ele disse, a herança será dividida por igual para cada um de vocês. Mas antes disso, o seu pai deixou uma tarefa para que vocês possam se tornar merecedores dessa herança. Cada um de vocês receberá um novelo, cada um de uma cor, um novelo com fios de seda. E vocês têm a missão de transformar esses fios de seda em ouro. Tem apenas um dia para fazer isso. Se vocês conseguirem, a herança será de vocês. Se vocês não conseguirem, vocês serão expulsos da aldeia como mendigos. Os irmãos não podiam nem dizer nada. E ele disse, tem mais. Vocês têm que fazer isso ainda hoje, não podem brigar e discutir nenhuma vez. Se vocês discutirem entre vocês, levantarem a mão um para o outro, serão expulsos. Vão, agora vão. Vocês não têm muito tempo. Até o final do dia vocês têm que voltar com ouro. Os irmãos imediatamente pegaram os novelos e foram correndo para casa. Assim que eles chegaram em casa, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. Eles se sentaram uns aos lados dos outros em silêncio. E lá permaneceram, cada um com o seu novelo. Foi então que um deles, o mais velho, disse, irmãos, vamos selar um acordo aqui de paz. Nosso pai já faleceu, nós passamos a vida brigando. Vamos manter a paz entre nós. O mais jovem olhou para o mais velho e disse, você tem razão, irmão. Nisso você tem razão. Eu concordo. Assim o do meio e todos os outros irmãos foram concordando. Todos eles deram as mãos, deram um aperto bem firme e concordaram em estabelecer a paz. E ficaram ali, em silêncio, pensando naquela árdua tarefa que eles tinham apenas um dia para realizar. Foi então que depois de algum tempo, o mais velho disse, não posso acreditar, nosso pai não poderia ter dado uma missão impossível para a gente. Deve haver uma maneira de transformar fios de seda em ouro. E um dos irmãos disse, é verdade, ele não faria isso conosco. Foi
se iluminaram na mesma hora. Nesse momento tinha um raio de sol que entrava pela casa, então eles pegaram os novelos e colocaram ali para que o sol pudesse iluminar, e olhavam por entre os novelos. Mas não havia nada dentro deles. Voltaram a ficar em silêncio, mas um dos irmãos disse: não foi bem assim, mas foi uma boa ideia, irmão. Obrigado. Foi a primeira vez que eles se trataram com carinho e com respeito. Um outro então pensou: mas e se não for para transformar esses fios de forma literal em ouro? E se a gente, por exemplo, criar aí, a gente pode confeccionar tecidos e vender e ganhar ouro dessa forma? É uma forma de transformar o tecido em ouro. O outro disse: é uma boa ideia, irmão, mas não temos tecidos, não temos fios da mesma cor, cada fio é de uma cor diferente, não vai dar certo. Ele disse: não, vamos fazer tecidos coloridos. Não, irmão, você sabe que na nossa aldeia as pessoas só usam roupas da mesma cor. Ninguém vai querer um tecido todo colorido. Vai, irmão, faremos tecidos tão belos que todos vão querer usar. Todos se olharam e concordaram. Imediatamente eles correram e todos começaram a traçar uma estratégia. Os mais velhos diziam para os mais jovens e mais fortes o que fazer. E eles começaram a pegar madeiras para construir um grande tear. Eles iam, os mais velhos, coordenando o trabalho e os novos iam fazendo. Assim, rapidamente construíram um tear e foram tecendo. Começaram a tecer tecidos tão coloridos e tiveram a ideia de usar formas de cores que lembravam asas de pássaros. No final do dia, eles já haviam terminado de construir muitos tecidos. Todos colocaram os seus tecidos dentro de cestas, colocaram as cestas na cabeça e foram correndo até a praça do mercado para tentar vender. Chegando lá, alguns dos irmãos já começaram a gritar: venham todos, venham ver os tecidos mais lindos do mundo, venham ver as grandes maravilhas do universo. As pessoas foram se aproximando, começaram a examinar os tecidos e de repente um homem disse: realmente é muito belo, eu nunca vi um tecido como esse. E o outro pegava o tecido e dizia: uau, olha que riqueza, que coisa fina e preciosa. Os irmãos se enchiam de orgulho. Nessa hora eles perceberam que a multidão ali do mercado começou a se abrir e por ela passava um homem vestindo uma túnica muito preciosa que demonstrava que ele devia ser um grande nobre. Na hora que ele se aproximou, ele se anunciou como tesoureiro do rei. Começou a examinar o tecido e disse: eu nunca vi um tecido tão belo, nunca vi nada igual. Isso será um belo presente para o meu rei. Eu quero levar todos os tecidos de vocês. Os irmãos se olharam e começaram a confabular e cochichar ali, e o mais velho já foi logo dizendo: bem, um presente digno de um rei custa o que somente um rei pode pagar. Nós queremos por todo o tecido um saco cheio de moedas de ouro. O tesoureiro olhou bem sério para aquele irmão, olhou para os outros e disse: feito, ficarei com todos os tecidos. Os irmãos não se aguentavam de alegria, pegaram a sacola de ouro, mas viram que o sol já estava se pondo, eles tinham muito pouco tempo para voltar e entregar aquilo lá para o chefe da aldeia. Então eles correram e chegaram suados, todos empoeirados. Imediatamente eles chegaram até ali, a entrada da cabana, e colocaram as moedas de ouro e disseram: está aqui, conseguimos, olha, está aqui, transformamos os fios em ouro. O chefe da aldeia olhou para eles e disse: muito bem, mas por acaso vocês tiveram alguma discussão, brigaram no dia de hoje? Imagina como brigamos, a gente estava ali trabalhando tanto, a gente não teve nem tempo, nem pensamos na possibilidade de brigar. Ele disse: muito bem, então parece que vocês finalmente aprenderam a lição que o seu pai queria lhes ensinar. Os irmãos saltaram de alegria porque perceberam que a herança ficaria com eles. Mas um deles, o irmão caçula, ficou ali pelos cantos e pensou: puxa, e os mais pobres da nossa aldeia? Nós agora somos ricos, mas e os pobres? Continuarão pobres.
Foi então que um dos irmãos disse: e se nós os ensinarmos a transformar fios de seda em ouro? Os irmãos adoraram a ideia. Dizem que a partir daquele dia ensinaram toda a aldeia a tecer, e aquela aldeia ficou muito famosa, muito rica e muito próspera pelos seus belos tecidos multicoloridos. E os meninos, a partir daquele dia, passaram a trabalhar sempre juntos, em harmonia e equilíbrio, em honra à memória do seu pai.